Bom dia a todos os irmãos. Bom dia. Graça e paz a todos, amém? Amém. Graças ao nosso bom Deus, estamos mais um domingo na sua casa, em sua presença, onde junto nós vamos louvá-lo, bendizer o nome e engrandecê-lo, amém? Convido a vocês a colocar em pé, para junto nós fazermos uma oração inicial e assim pedindo o auxílio do Espírito Santo do nosso Deus nessa manhã. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, ao qual o Senhor nos concedeu mais essa manhã, ó Pai. Obrigado, Deus, por mais um respirar, por mais um abrir de olhos, Senhor. Obrigado, Deus, pela noite que tivemos, porque Tua graça, Tua misericórdia, Deus, nos guardou, Senhor. E hoje, Pai, estamos aqui em Tua casa, ó Deus, em Tua presença, para contemplar, Pai, as Tuas maravilhas, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, Senhor. Abençoa, Deus, esse culto que vai ser realizado, Deus, em Teu nome, para Te engrandecer, para Te bendizer. E assim, ó Deus, juntos nós venhamos Te adorar, ó Pai. Abençoa nossas vidas, fala conosco através da Tua palavra, através dos Teus cânticos, Senhor. Que possamos sair daqui, ó Deus, edificados e transformados, ó Deus. Oramos por aqueles irmãos que ainda não chegaram. Se assim, ó Deus, vierem, que Teu Espírito Santo possa os conduzir para junto nós Te adorarmos, Senhor. Que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Com os amados ainda em pé, vamos louvar o Senhor com o medley, que vamos assim estar entoando: grande é o Senhor e maravilhoso és. Seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te, ó Deus, e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é ouvir Tuas palavras. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é ouvir Tuas palavras. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é
te contemplar, Senhor. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Convido você a abrir sua Bíblia para junto nós fazermos uma leitura em Salmos 96, versículos de 1 ao 6. Salmos 96, versículos a serem lidos de 1 ao 6. Vamos fazer uma leitura responsiva. Estarei lendo os versículos ímpar e amada igreja em uma só voz, os versículos pares de Salmos 96, versículos 1 ao 6. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Igreja. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Amém. Vamos orar pela palavra do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua santa palavra, que é viva, ó Deus, que é eficaz, que tem o poder, Senhor, de transformar, libertar e salvar, ó Pai, vidas, Senhor. Te agradecemos por nós estarmos, ó Deus, lendo tua palavra em espontâneo, ó Deus, acesso, livre, ó Deus, de qualquer perseguição. Muito obrigado. Continua nos abençoando. Aplica, ó Deus, a tua palavra em nossos corações. Essa é a nossa oração que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos já sentar para ouvir a palavra do nosso Deus. Mas antes nós vamos entoar mais um cântico
que tem como título Salmos 96. Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Os amados podem se assentar. Muito obrigado pela participação de todos. Essa foi a nossa primeira parte de louvor, de adoração. Passa a palavra assim ao pastor Júlio César, que estará trazendo a segunda parte de reflexão da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz no nome de Jesus, amém? Queremos agradecer ao nosso bom Deus pela rica oportunidade que o Senhor está nos dando, de estarmos juntos, reunidos no nome de Jesus, estarmos juntos como igreja do Senhor. Nós estamos estagiando que quando chegar lá nos santos céus, todos os dias nos veremos, todos os dias louvaremos o nome do Senhor, todos os dias vamos ter comunhão. Por isso que o nosso irmão Davi diz: ó, como é bom, agradável viver unidos irmãos. Então Deus tem nos dado a graça, a misericórdia de estarmos juntos nesse dia do Senhor, que é o domingo que Deus nos deu para termos essa comunhão plena, amém?
Eu gostaria de agradecer os irmãos que oraram por nós. No último final de semana nós não estávamos entre os irmãos, fomos a Belém do Pará, eu, a irmã Leocimar, e a irmã Regina e a irmã Eliane. Fomos fazer uma ação missionária ali naquele trabalho da Igreja Batista da Fé, Filadélfia, e graças a Deus tudo correu conforme a vontade de Deus. Tivemos uma convenção de uma alma e fizemos o trabalho. Estamos preparando os relatórios para passar para a missão e para também a igreja. Agradeço também o diácono Ivon, que ficou na frente do trabalho do Senhor, o diácono Ademar, o irmão Mateus, que pregou aqui, o pastor Amauri, que pregou lá na frente missionária. Muito obrigado, eu me sinto muito apoiado pelos irmãos, amém? Muito obrigado. Irmãos, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo que estamos tendo com o tema Vencer o Mal com o Bem. Para isso, nós iremos reler novamente a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Nós iremos ler do versículo 9 ao versículo de número 21. Romanos, capítulo de número 12, versículo 9 ao 21. Gostaria de justificar algumas ausências. O diácono Ademar não vai poder estar entre nós essa manhã, está resolvendo alguns problemas. O irmão Mateus teve um imprevisto e o irmão Claudionor com a sua família não vão poder estar entre nós essa manhã. Os outros eu não sei porque não vieram. Romanos capítulo 12, versículos a serem lidos serão do versículo 9 ao versículo 21. Nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de sede orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasa vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade. Estamos aqui nessa casa de oração, onde viemos para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, viemos para ter comunhão uns com os outros e viemos para sermos edificados pela Tua santa palavra. Por isso eu peço a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nos capacite com a sabedoria celestial,
para entendermos essa santa palavra e aplicarmos nas nossas vidas. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado pela vida da nossa visitante, a Márcia e os seus filhos. Oramos, Senhor, por aqueles que não puderam vir, que o Senhor, Pai, esteja suprindo as suas necessidades, ajudando naqueles que precisam, Senhor, para que assim possam vir à tua casa. Oramos, Senhor, por aqueles que decidiram voluntariamente não vir à tua casa. Oramos por aqueles que não têm mais fé, que não têm alegria, não têm prazer de estar na tua casa. Ó Espírito Santo de Deus, convence pelo poder da tua santa palavra, Senhor, a necessidade que temos nesse dia do Senhor, Pai, que é um privilégio para nós buscarmos ao Senhor nesse dia, que o Senhor possa estar tocando nos corações, para que reconheça essa grande necessidade e coloque o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas. Essa é a nossa oração que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos no tema vencer o mal com o bem. E os últimos versículos que nós meditamos, que foi no dia 30 de março, nós meditamos no versículo 16, quando Paulo diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Meditamos também no versículo de número 17, quando ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçando-vos por fazer o bem perante todos os homens. A partir desse momento nós iremos meditar no versículo 18, 19, 20 e 21, que eu quero encerrar essa sessão, porque eu quero começar um estudo de evangelismo, tá bom? Então, irmãos, vamos lá. Nós estamos diante de uma carta que o apóstolo Paulo aqui, ele recomenda essas virtudes, que nós já começamos lá no versículo de número 9, e como eu falei, paramos aqui no versículo de número 17. Então, Paulo aqui, ele continua com essas virtudes, onde o objetivo aqui do apóstolo Paulo, segundo esse tema, é sempre vencer o mal com o bem. Por isso que no versículo 21 ele encerra essa carta, porque a lição principal dessa sessão aqui que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, que sempre nós precisamos de vencer o mal com o bem. Por isso que ele vai dizer no versículo de número 21, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então peço que você olhe para a sua Bíblia, quando Paulo vai dizer no versículo 17, ou melhor dizendo, versículo 18, ele diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O que Paulo aqui ele está nos recomendando quando depende de nós? Nós termos paz com todos os homens. Porque assim, irmãos, tem alguns momentos das nossas vidas que nós, ou melhor dizendo, não depende de nós ter paz com outra pessoa. Por exemplo, quando nós estamos em contenda com algum irmão ou alguma pessoa, e nós vamos para pedir perdão, e essa pessoa ela não quer reconciliação, essa pessoa ela não quer a paz. Então Paulo está dizendo que quando depender de mim, porque a parte ela vem de mim, ele vai dizer: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Paulo aqui, irmãos, ele usa essa exortação para trazer a harmonia, que todos nós temos essa paz em Cristo Jesus. Por exemplo, vamos ver aqui esse versículo de Romanos
12, que é aquele versículo que nos diz que sem seguir a paz com todo. Romanos não, Hebreus, irmãos, perdoe, Hebreus capítulo 12. Agora que ela é para funcionar, né, o nosso versículo aí, né, Jadson? É bom, né? Romanos capítulo de número 12, versículo 14. Nós já conhecemos esse versículo, só que eu quero aplicar esse versículo para que quando depender de nós, nós possamos ter paz com todos os homens. Romanos não, Hebreus, irmãos. Poxa, me perdoe de novo. Tá? Não vão pagar o mal com o mal, me perdoe. Hebreus 12, 14, o autor diz assim, ó: segui a paz com alguns, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o autor de Hebreu, ele está corroborando com Paulo, que quando depender de nós, nós precisamos ter a paz com todos. Quando ele diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Paulo está nos ensinando que quando depender de nós, nós temos paz com todos, ou devemos ter paz com todos os homens. Mas, irmãos, a aplicação, ela vem por meio de uma pergunta: será que nós somos assim quando depende de nós? Será que nós temos essa disponibilidade? Será que nós temos esse coração humilde quando depender de nós, nós temos a paz com nossos irmãos ou com aqueles que precisam ter a paz para conosco? Então, Paulo está dizendo que quando depender de mim, eu preciso ter a paz com todos. Porque assim, irmão, tem muitas vezes que depende de nós, mas nós não queremos ter a paz. Então, o autor de Hebreu diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele corrobora com isso quando ele nos ensina lá em Mateus, vamos lá, Mateus capítulo de número 5. O que é que Jesus está nos ensinando aqui no Sermão do Monte? Mateus capítulo de número 5, versículo 9. Olha o que é que Jesus vai dizer para aqueles quando depender de nós, nós precisamos ter a paz com todos os homens. Mateus 5, 9. Bem-aventurado os que pagam mal com mal. É assim? Bem-aventurado os pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que têm a paz com os outros, porque serão chamados filhos de Deus. São chamados filhos de Deus. Nós estávamos em rebelião com Deus e Cristo Jesus, ele trouxe essa paz. Trouxe essa paz. Por isso que o autor de Hebreu vai dizer: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Paulo está dizendo: irmãos, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Ou seja, Paulo está dizendo assim: façam a parte de vocês. Se o outro quiser aceitar, o problema é dele, a dificuldade é dele, mas faça a sua parte. Se precisar pedir perdão, peça perdão. Se precisar ser humilde, seja humilde, mas tenha a paz com todos os homens. Irmãos, surge uma pergunta: será que nós temos a paz com todos os homens? Quem é de nós que temos inimigos e nós precisamos nos reconciliar com nossos inimigos? Por isso que Paulo vai dizer no versículo de número 19, olha o que Paulo vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança,
quem retribuirei, diz o pastor Júlio. É eu que estou dizendo? Diz o Senhor. Então Paulo disse que nós devemos ter a paz com todos os homens quando depende de nós, mas Paulo vai dizer uma negativa quando ele diz: não vos vingueis a vós mesmo, amados. Paulo está querendo dizer que a vingança, ela não deve partir de nós. Paulo está querendo dizer que a vingança, ela pertence a Deus. Em vez de nós termos, ou melhor dizendo, nós precisamos ter a paz uns com os outros, mas não nos vingar a nós mesmos, porque essa vingança, ela vem do próprio Deus. E Paulo vai dizer: mas dai lugar à ira. Essa frase, ela é um pouco assim, nós não conseguimos entender, né? Parece assim que Paulo está dizendo: então vai lá, se vinga vocês mesmos, né? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Os irmãos sabem que quando foram, deixa eu pegar a palavra aqui, quando foi traduzida a Bíblia do grego para o português, algumas palavras não se encaixaram, por isso nós precisamos estudar o grego para entender. Mas essa frase que diz assim: mas dar lugar à ira, significa permitir que Deus faça a sua justiça e exerça a vingança e puna o pecado. Paulo não está dizendo de nenhuma maneira que nós devemos dar lugar à ira. Ou seja, qual é a ideia aqui que Paulo está dizendo? Vamos ilustrar aqui. Por exemplo, eu estou aqui com uma metralhadora, né? Aí eu estou aqui metralhando o meu inimigo. Aí chega um tanque, né? Aqueles tanques de guerra, que é maior do que a minha metralhadora. Então qual é a ideia? Eu estou metralhando o meu inimigo, então eu saio e deixo o canhão, que é maior do que a minha metralhadora, atingir o meu inimigo. Então essa é a ideia, né? Quando nós queremos nos vingar, Paulo vai dizer: mas dais lugar à ira, ou seja, deixa Deus, que é Ele que vai vingar vocês. Então eu saio, né, e deixo Deus vingar, porque Ele está dizendo: porque está escrito, a mim me pertence a vingança, é eu quem retribuirei, diz o Senhor. Olha o que é que nos diz aqui, irmãos. Hebreus, ainda agora no capítulo de número 10, vamos ler só esse versículo aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31. Tiraram Hebreus? Agora eu estava com Hebreus aqui. Filipenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, título, cheguei. Filemão e Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Hebreus 10, 31. 30 e 31. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o autor de Hebreu, para corroborar isso que nós estamos aprendendo, que nós não devemos nos vingar, porque a justiça, a vingança pertence a Deus. Ele diz que ao Senhor pertence a vingança, é Ele que vai retribuir, porque o Senhor julga o seu povo, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então Deus, pela sua infinita graça, misericórdia e soberania, Ele tem todo esse poder de fazer vingança para nós. Então,
Ao confiar em Deus, nós nos posicionamos em humildade. Irmãos, só quem tem humildade em fé reconhece que Deus é que vai fazer a justiça, porque ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Irmãos, qual é a aplicação que nós podemos tirar para esse versículo? E muitas das vezes nós tomamos o lugar de Deus, nós entramos na frente de Deus quando queremos pregar ou fazer a nossa própria justiça. Deus, ele é um Deus criador, que está no controle de todas as coisas, e ele sabe todas as coisas, inclusive ele nos conhece, inclusive ele é por nós, e ele vai fazer justiça a favor de nós. Então nós não precisamos, nós não devemos nos vingar daqueles que têm feito mal para conosco. E hoje, irmãos, o que nós estamos vivendo? É a falta de amor. E quando falta-se o amor, vem aquele desejo de fazer a vingança, vem aquele desejo de fazer o mal. Mas o Senhor está dizendo: não faça isso, porque isso pertence a mim. O versículo 20, Paulo aqui, ele dá algo positivo para nós, quando ele vai dizer assim: pelo contrário, vira essa ficha, vira esse quadro, em vez de você pagar o mal com o mal, fazer vingança, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, Paulo está dizendo: dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Paulo está dizendo aqui que em vez de nós pagarmos o mal com o mal, nós devemos pagar com o bem aquele que nos faz mal, dando aquilo que o nosso inimigo precisa, dando aquilo que o nosso inimigo ele quer. Então Paulo está dizendo assim: irmãos, faça o contrário, né? No âmbito espiritual. Ore pelo seu inimigo, visite o seu inimigo, perdoe o seu inimigo, faça o contrário, porque a vingança não vem de vocês. Paulo está dizendo: irmãos, sabe o que vocês devem fazer? Ele vai dizer: amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Essa frase também, irmãos, ela é difícil de entender. Como é que eu vou amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça? Aí nós vamos para a cultura, né? Paulo está escrevendo aqui para os romanos, e na cultura lá egípcia, né, o que acontecia quando a pessoa se arrependia dos seus pecados? Essa pessoa, ela deveria ter uma demonstração pública. E o que acontecia? Essa pessoa, ela levava uma bacia na sua cabeça com brasas vivas, com carvão acesos. Então o que acontecia? A pessoa se arrependia, aí levava uma bacia com brasas. Então qual é a ideia aqui que Paulo está dizendo? Irmãos, em vez de você pagar o mal com o mal, você vai pagar o mal com o bem, amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. A ideia é aqui que Paulo está dizendo que sempre você vai fazer o bem. E você fazendo o bem, essa pessoa que você está amontoando, não no sentido literal, mas no sentido de amor, ela vai ter a sua consciência atingida e vai se arrepender dos seus pecados. Ou seja, a ideia aqui, a pessoa vai pensar assim: poxa, eu faço mal para o pastor Júlio, mas ele sempre está me fazendo bem. Eu faço mal, mas ele sempre está me fazendo bem. Então essa pessoa, ela vai cair a sua consciência e vai se arrepender. E nós vamos estar cumprindo a Bíblia quando Paulo diz: amontoarás brasa
vivas sobre a sua cabeça. Tá? Não vai pegar uma panela, uma bacia, colocar carvão dentro e colocar na cabeça do irmão, não. Tá? Que você vai estar pagando é o mal com o mal. Mas sempre sempre pagando o bem, o mal com o bem. Então Paulo está dizendo, irmãos, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Não foi assim que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 25, quando ele diz, quando tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber. Aí ele perguntou, mas quando foi que te vimos, que te demos de beber, de comer, de vestir? Aí ele diz, quando fizeres a um dos mais pequeninos irmãos, a mim o fazeis. Ou seja, qual é a ideia? Tudo que fazemos para com nossos irmãos, nós fazemos para Jesus. E por último, Paulo aqui, ele encerra no versículo de número 21, mais uma vez, uma negativa, quando ele diz, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ele diz, não deixe que vocês venham ser vencidos pelo mal. Paulo está dizendo, vence o mal com o bem. Irmãos, nós temos como exemplo, vocês conhecem a história de José no Egito, né? José foi vendido pelos seus irmãos, e o que aconteceu? Vocês conhecem a história? Ele pagou mal com mal? Não, ele pagou o mal que fizeram com ele, pagou o mal, fazendo sempre o bem para os seus irmãos. Vocês conhecem a história. Lembra de Jesus Cristo? O que fizeram com Jesus Cristo, os malfeitores? Jesus Cristo sempre pagando o bem com aqueles que estavam fazendo o mal. Então, irmãos, para fechar essa sessão aqui, eu gostaria de fazer uma única aplicação geral, que é a aplicação dessa sessão. E a aplicação, irmão, dessa sessão geral é que sempre nós, como igreja do Senhor, devemos agir pelo o amor. Sempre nós precisamos agir pelo amor. Por isso que Paulo ele começa o versículo de número 9, quando ele diz, o amor seja sem hipocrisia. Ou seja, o amor é a marca de todo cristão. Inclusive eu vou pregar agora no Retiro da Família e vou usar esse tema. O amor é a marca de todo cristão. Então Paulo está nos dizendo que o amor, ele é aquele elemento espiritual que cobre multidões de pecados. Então, para nós vencermos sempre o mal com o bem, nós precisamos estar praticando o amor. E o versículo de número 10, Paulo diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Como é que nós vamos vencer o mal com o bem? Nós iremos vencer o mal com o bem se nós tivermos nas nossas vidas o amor. Que o amor, ele cobre multidão de pecados. O amor vai nos fazer que nós viemos pagar o mal que nos fazem com o bem. Aí nós vamos estar dentro daquilo que Jesus Cristo falou. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, irmãos, tenha paz uns com os outros, perdoe uns aos outros, suporte uns aos outros, ame uns aos outros, cuide um dos outros, que assim você vai ter a paz com todos os homens quando depender de nós, que tem momento que não depende de nós, mas sim do outro. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus, depois vamos para nosso café de domingo. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus,
Nós queremos convidar o Teu Santo Espírito que habita dentro de nós, para nos falar, Senhor, aos nossos corações, se estamos, Senhor, cumprindo todas essas virtudes que aqui nós temos aprendido, Senhor. E o tema geral dessa sessão, Pai, é não nos vingar a nós mesmos, é não pagar o mal que as pessoas nos fazem, Senhor, com o próprio mal, mas sim com o bem, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a sermos, Senhor, ou a termos a paz com todos os irmãos, Senhor, porque nós somos irmãos em Cristo e nós precisamos estar em comunhão. Nos ajude a ter a paz, Senhor, com aqueles que não querem ter paz conosco, Pai. Nos ajude a pregar a paz em Cristo Jesus a esse mundo que se encontra em rebelião contra Deus. E por meio de Jesus Cristo, por meio da pregação, nós vemos pregar a paz, para que essas pessoas também fiquem em paz com Jesus Cristo, para que assim possa ir para o céu. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Perdoa, Senhor, se algum de nós pagamos, Senhor, mal com mal, se algum de nós, Senhor, nos vingamos por nós mesmos, mas nos ajude a entender que o Senhor é o nosso vingador. O Senhor é que vai retribuir aqueles que têm feito mal para conosco, Senhor. E a nossa atitude é uma atitude de oração, de humildade e de fé que precisamos ter uns para com os outros. Abençoe esse alimento, esse café da manhã, santifique que nenhum mal nos faça. Oramos pelas viúvas, pelos órfãos, por aqueles que não têm um pão para se alimentar. Continue levantando a Tua igreja, Senhor, para alimentar esse povo. Continue levantando aquelas pessoas de bom coração, Senhor, para alimentar essas pessoas. Essa é a nossa oração que nós oramos no nome de Jesus. Amém.